Oiê, tudo bom, gente? Se precisarem que eu fale mais alto, se estiver muito baixo, vocês me avisam, tá bom? Então, vamos começar. A gente acabou de viver um momento super intenso, mas vamos entrar aqui em outro momento. Vou trazer algumas reverberações minhas da minha pesquisa sobre morte e luto. Meu nome é Mayuri e só situando que não se trata de uma análise do espetáculo que a gente acabou de experienciar, é um compartilhamento dessas minhas pesquisas que tem alguns entrelaçamentos aí com as propostas do núcleo. E eu, tô aqui como Mayuri hoje, e não sou só eu que falo aqui, falo também a partir de meus mortes, e que também compõem aqui e fazem parte dessa fala. Então, vamos entrar em outro momento. Hoje eu convido vocês a prestarem atenção nos silêncios, nas pausas, nos espaços entre, toda palavra, toda frase, conforme a gente vai falando, a gente tende a prestar atenção nas palavras em si, mas as palavras não seriam nem compreensíveis se não houvesse esse espaço entre as sílabas, entre as palavras. E isso tem tudo a ver com o que eu quero falar com vocês hoje sobre luto. O que já está aqui e a gente não percebe? A respiração mesmo, o tempo, são dessas coisas, que estão constantemente presentes, mas nem sempre são percebidos. No luto, a gente tem uma prática comum de dedicar um minuto de silêncio, para quem se foi. Mas hoje eu quero fazer essa dobra e convidar para além daqui desse momento, dessa fala, para que vocês também nas vidas de vocês possam perceber um pouco mais desses silêncios, e poder abaixar o volume de certas regras, normas e poder aumentar o volume de outras existências. Então, enlutar-se com. O luto ele é por si uma vivência relacional, ele não existe por si só. Quem está de luto está sempre de luto por algo, por alguém. Então, não existe luto sem essa dimensão da relação que ele expõe, essa nossa condição de seres interdependentes. Então, o que eu quero trazer sobre esse enlutar-se com tem muito a ver com essas relações que a gente vai formando, que nem a Ari disse que a gente começou a dançar no núcleo juntos. Olha como as coisas vão se entrelaçando, se construindo e se formando, sempre no coletivo. E aí enlutar-se com ter esse aspecto de redundância, mas é intencional. Por quê? Muitas vezes o luto ele é retratado como uma experiência individual, privada. O capitalismo, a normatividade tem muito essa tendência de levar para lógicas individualizantes e individuais, privadas, quando na verdade o luto na sua maior potência acontece no coletivo, quando a gente compartilha, quando a gente experiencia coisas em coletivo. Então, até porque se a gente não partilha, não conversa, não troca, não circula essas histórias de luto, as histórias dos mortos, toda essa experiência de lidar com a morte fica muito mais difícil. Esse desamparo, a tristeza da ausência, fica muito mais difícil da gente encontrar meios de seguir, quando isso é ali tão isolado, tão individual. Então não falar, não evitar o assunto, e aí não só do luto, da morte também, que é muito evitado, aí não pode falar, bate na madeira. Então é um movimento que na verdade só promove mais com que dispositivos de poder possam atuar e gerar ainda mais exclusão. E aí, o que é o luto?
tem uma definição genérica, se você botar no dicionário que você encontra, que é um conjunto de reações diante de uma perda. Um conjunto de reações diante de uma perda. E aí quando eu falo em perda, né, tem a morte em si de alguém, mas também pode valer para, sei lá, terminar um relacionamento, vai mudar de cidade, se era de um jeito, se transformou e agora é de outro, né? Esse luto está presente em várias partes da vida, mas hoje eu quero trazer um pouco mais especificamente desse aspecto do luto com as mortes, com, né, nossas mortas, nossos mortos. E aí, para isso, é muito importante situar o que eu estou chamando de morte, né? Quando eu falo em morte aqui, não quer dizer uma morte como oposto da vida, né? Mas como parte essencial da vida, né? A morte faz parte, né? Não é um fim, é uma passagem para outras formas de existência, outras formas de continuidade, mas tem essa transformação, né? E é parte de um ciclo que é, enfim, muito maior do que as, né, vidas individuais. Isso está presente, né, isso não é nenhuma novidade, isso está presente em várias cosmopercepções indígenas, asiáticas, negras, isso já existe, né? Então é muito importante a gente poder sair desse lugar de binarismo de morte em oposição à vida, para que as mortes possam também começar a participar e estar mais próximos da gente, né? Então, algo que me ajuda nesse trajeto é pensar a diferença de morte e mortandade, que é uma ideia trazida por Luiz Rufino e Luiz Antônio Simas, que fala que, né, tem a morte, que é essa experiência, né, que não é em oposição à vida, e tem a mortandade. A mortandade seria uma política de desencantamento, né, não tem a ver com, né, isso que eu estou chamando de morte, tem a ver com a mortandade, que é justamente essa necropolítica que Bembe também traz, de quem deve viver, quem deve morrer, né, diante de um sistema que ele mesmo produz as condições para que certas vidas sejam descartáveis. E é isso, né, que é chamado de mortandade, que é, né, enfim, bem diferente do que eu estou chamando aqui de morte, mas é importante situar, né? E aí, né, quem é que define o que deve ser lembrado, o que deve ser esquecido, quais mortes que são dignas de serem enlutadas de serem rememoradas, quais mortes não. Quais mortes são silenciadas, apagadas, né, diariamente. Tem uma escolha nisso, né, um apagamento também muito forte. Então tem vidas que não chegaram a alcançar esse estatuto de vidas e aí por isso elas não são, né, dignas de serem enlutadas. Isso é muito, muito violento, né, uma dobra aí, uma camada a mais de violência, né, que acontece, que as pessoas não podem ter direito ao próprio luto, né. A Butler fala bastante disso, né, de uma reivindicação do direito pelo luto, né, como uma forma de unir dor e raiva e poder, ao mesmo tempo, celebrar uma existência que se foi e que ainda é presente, mas também dar testemunho daquilo que é intolerável, que acontece diariamente, infelizmente, né. As perdas, elas precisam ser reconhecidas para poder ser vivido esse processo de luto. E não tem um projeto de mundo cis, hétero, branco, colonial, que implica numa forma de agir com a mortandade, né? Essa necropolítica. E que vai extinguindo, assassinando vários saberes, formas de entender a morte e a vida. E isso não é um dado humano, acho que não é tão essencial isso não é uma característica humana. Isso é uma característica de uma cosmopercepção. Uma. A cis, hétero, branco, colonial. E tem tantas outras, né? E é nisso que eu me animo, assim, que me vibra, né? Quando a gente vai pensando em narrativas LGBTQIAPN+, narrativas negras, de povos originários, pessoas com deficiência, pessoas gordas, corpos dissidentes, tem uma outra oportunidade de poder contar outras histórias. Isso é tão forte, né? Para além dessas histórias que são, né, criadas e disseminadas em massa de violência, morte por violência,
né, em que esses grupos marginalizados são mais números e estatísticas, e né, que tem na contramão aí esses projetos, né, para além das histórias de mortandade que são aí colocadas goela abaixo da gente, e para além dessas narrativas que individualizam a vida. Então, na contramão disso, né, vamos instaurar, escrever outras histórias, criando essas outras formas de relacionalidade, aprofundando ali os vínculos entre os vivos e as mortes, podendo borrar essa fronteira. E com isso, é urgente, né, que a gente possa reivindicar essas histórias, esses mortes, desincrustar as narrativas hegemônicas que vão assim, né, grudando e poder perceber como o nosso corpo ele é habitado por múltiplas presenças, inclusive as mortes, né? E nosso corpo, né, ele é composto de muitos corpos, então é um corpo que dá passagem, e nesse sentido também um corpo que é assombrado. A própria Hijikata traz muito, né, seus escritos, a relação com a mãe, com a irmã e com muitos outros mortes que dançam, né, ali com ele. Então esses são gestos de presença com as mortes, né, que trago aí no título dessa fala de hoje. Não é voltar ao passado, mas criar a partir desses rastros, né, de quem se foi, mas que ainda está aqui, né, de alguma forma. Não é uma coisa assim de lembrar passivamente, mas de efetivamente construir mundos em que esses mortos possam também participar, fazer parte, né? Não é uma homenagem, né? Embora possa ser também, mas não é só isso. É realmente poder adensar a presença dessas existências que foram apagadas e poder, com isso, formar outras existências. Então, a gente começar a ir fechando, né? E quando a gente, né, evoca esses mortes, isso não é só um gesto de vitalidade para as mortes, né? Mas é uma relação que não é unilateral, ela é um vetor de vitalidade para as duas partes, né? Isso também aumenta a nossa presença e aumenta a presença desses mortes. E não tem um jeito certo de fazer isso, a gente vai sempre inventando, criando, estando junto, né? Como aqui, né? Nesse exercício de domingo à noite, estar aqui juntos, podendo trocar, é um pouco por aí mesmo. Então, para irmos fechando, eu servi aqui uns cafezinhos, que na minha família, na casa onde eu nasci, a gente serve café para, né, quem já se foi, tem uma parte da casa que é dedicada, né, para fazer essas oferendas, né? E o cafezinho é um clássico, você vai passar um cafezinho e bota ali o cafezinho também para os mortos, né? Então um pouco esse o convite de hoje, né? Que a gente possa tomar esse café, fumar um cigarrinho para os mortos, poder ter mais essa presença deles em nossas vidas, né? Conforme eu fui estudando, fazendo grupos terapêuticos, grupos de estudo sobre morte, luto, eu fui descobrindo uma coisa que me surpreendeu. Eu não estava esperando, mas talvez seja um pouco óbvio, mas como quando a gente fala sobre morte, luto, a gente está falando muito da vida, de como a gente quer viver, como a gente quer morrer, né? Então, são dimensões inseparáveis aí da nossa existência. Então, deixo aqui minhas reverências para todas as vidas e mortes aqui presentes.
e desejo que a gente possa seguir juntos aí, criando condições cuidadosas para viver e morrer juntos. E aí, só para fechar, eu trouxe um trechinho que é do livro Encantamento como Política de Vida, se eu não me engano, de Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino, que vou ler para vocês. Considerando que viver é a artimanha que se cultiva entre aquilo que se enxerga e aquilo que mora no invisível, seguimos o rastro da flecha que atravessa o tempo. O contrário da vida não é morte, o contrário da vida é desencantamento. Para os saberes que margeiam essa terra e sopram ar, hálito e palavras de força para afugentar o espectro colonial, vida e morte transbordam os limites de uma compreensão meramente fisiológica para se inscrever em outras dimensões. Obrigada.